Você não pode viver plenamente até que aceite a morte, pois é ao morrer para o que não somos que finalmente descobrimos quem somos. Alan Watts. Você já se perguntou o que há por trás da sensação de que tudo passa? Essa percepção silenciosa de que, por mais que tentemos segurar os momentos, eles inevitavelmente escorrem por entre os dedos da mente. O que parece sólido, o corpo, os sonhos, as conquistas, tudo isso é parte de um fluxo, como as nuvens que não pedem permissão para se dissolver no céu. Vivemos cercados de formas que nascem, crescem e desvanecem. Palácios, templos, ideias, memórias, todos estão fadados ao desaparecimento. Mas será que isso é motivo de tristeza? Ou será que é justamente isso que confere beleza e profundidade a tudo o que existe? A tradição espiritual e filosófica, de Oriente a Ocidente, sempre apontou para a impermanência como uma verdade central. O filósofo Heráclito dizia que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois nem o rio nem quem entra são os mesmos. O budismo, desde Siddhartha Gautama há mais de 2.500 anos, sustenta que tudo está em constante mudança e que o sofrimento nasce da tentativa de se apegar ao que está destinado a se transformar. A ciência, curiosamente, não discorda. A física moderna nos mostra que o universo é um campo dinâmico de energia em movimento, onde as partículas dançam entre o ser e o não ser com elegância quântica. No entanto, mesmo cercados por todas essas evidências, resistimos. O ego, essa construção mental que acreditamos ser nós, luta desesperadamente contra a ideia de fim. Quer durar, quer manter controle, quer se eternizar nas coisas, nas histórias, nas redes, mas a natureza não se submete à vaidade do ego. A natureza apenas flui, como o vento que não se explica nem se prende. E é nesse ponto que muitos se assustam, pois viver plenamente exige abrir mão da ilusão de permanência. Viver verdadeiramente é aceitar que cada instante morre assim que nasce, e que a morte não é o oposto da vida, mas sim a sua parceira, inseparável. Há uma frase atribuída a mestres do sufismo que nos convida a morrer antes de morrer. Essa não é uma instrução literal, mas um chamado a abandonar ainda em vida aquilo que acreditamos ser. Morrer para as nossas máscaras, nossos medos cristalizados, nossos papéis automáticos. Esse tipo de morte é libertadora, pois quando deixamos ir aquilo que não somos, abrimos espaço para o que é real. E o real nunca foi fixo, nunca foi seguro. Ele é nu, vivo, espontâneo. É a experiência pura sem o filtro do controle. Imagina agora que você acorda um dia e todas as suas referências sumiram. Seu nome, sua profissão, seu passado, suas certezas. Por um instante, não há ninguém ali para interpretar o que está acontecendo. Não há julgamentos, apenas o estar presente. Isso, para muitos, seria aterrorizante. Mas para alguns, seria o começo de uma libertação tão radical que não poderia ser descrita com palavras. Porque nesse estado, você não está mais separado do fluxo da vida. Você é o fluxo. A maioria de nós vive como se a vida estivesse em dívida conosco, como se o universo devesse garantir estabilidade e sentido constante. Mas, e se for o contrário? E se estivermos aqui justamente para sermos desfeitos, dissolvidos, esquecidos, não no sentido depressivo, mas como parte de uma dança maior, onde o que nasce também precisa morrer para que o novo possa surgir? Como o ciclo das estações, como o sono e o despertar. A natureza não teme a transformação. Ela é feita disso. Se você observar atentamente, verá que as coisas mais belas da existência são justamente aquelas que duram pouco. Uma flor que desabrocha por uma manhã, o sorriso de um estranho, o silêncio profundo de um pôr do sol. O valor dessas experiências está justamente no fato de que elas não se repetem. E é isso que o ego, com seu desejo de eternidade, não consegue suportar. Ele quer congelar a dança da vida, sem perceber que, ao fazer isso, mata o próprio movimento que faz tudo ser o que é. Por isso, talvez a maior lição espiritual seja essa: morrer não é um fracasso da vida, é uma expressão profunda de sua inteligência. É o espaço que se abre para o novo. Quando resistimos à morte,
seja da forma de um relacionamento, de uma fase, de uma ideia, estamos resistindo à renovação. E viver resistindo é como tentar nadar contra a correnteza. Você se exaure, mas não chega a lugar nenhum. Então, o que significa morrer antes de morrer? Significa olhar para dentro de si com honestidade radical e perguntar: o que em mim está tentando durar para sempre? É o papel social? É o medo da rejeição? É a crença de que preciso ser reconhecido? Quando soltamos essas amarras, não nos tornamos menos humanos, mas mais vivos, porque deixamos de existir como conceito e passamos a ser como presença. Essa é a proposta deste ensinamento. Abandonar não por desespero, mas por amor. Deixar ir, não por derrota, mas por confiança. Confiar que a vida sabe o que está fazendo, que a morte não é uma falha, mas um convite, um portal, um ponto de passagem para aquilo que ainda não conhecemos, mas que sempre esteve à espreita, esperando que soltássemos o controle para enfim tocar o real. Há algo de profundamente inquietante quando percebemos que tudo aquilo que chamamos de seguro não passa de uma construção momentânea. A casa onde você mora, o corpo em que habita, a história que conta sobre si mesmo, tudo isso está sujeito à entropia, ao esquecimento, à transformação. Ainda assim, nos apegamos. Criamos muros mentais, barreiras emocionais e planos futuros como se fossem garantias. Mas nada é garantido. E reconhecer isso pode, num primeiro momento, parecer um golpe. Contudo, para quem ousa olhar com coragem, isso é a maior bênção. A psicologia existencial, influenciada por nomes como Viktor Frankl e Rollo May, já nos alertava. A consciência da morte é, paradoxalmente, o que nos permite viver com intensidade. Frankl, por exemplo, após sobreviver aos campos de concentração nazistas, escreveu que é a finitude da vida que dá sentido às escolhas. Cada momento é valioso justamente porque é irrepetível. E enquanto fugimos da ideia do fim, desperdiçamos o presente tentando manter intacto um amanhã que nunca chega do modo como esperamos. A verdadeira liberdade só nasce quando paramos de resistir à mudança. Isso não significa passividade, mas entrega lúcida. É como mergulhar no mar. Se você luta contra as ondas, será arrastado. Mas se aprende a flutuar, a navegar com elas, então você se torna parte da dança do oceano. Viver é aprender a surfar as ondas do impermanente com gratidão, com humildade e com presença. E o que acontece quando você para de resistir? Quando aceita que tudo o que você é hoje, o seu nome, o seu jeito de pensar, suas opiniões, também está em processo de dissolução, acontece o milagre. Acontece o nascimento do verdadeiro eu. Não aquele eu moldado por traumas, rótulos, memórias ou expectativas, mas o eu silencioso, que observa tudo passar e ainda assim permanece em paz. Esse eu não nasce do controle, mas da rendição. Ele não está separado do mundo, ele é o mundo se reconhecendo. O místico cristão Meister Eckhart dizia: Deus é um deserto puro onde nada cresce e por isso é perfeito. Não porque é vazio de sentido, mas porque é puro de forma. Esse deserto é onde deixamos de ser alguém para sermos tudo, ou nada, o que no fundo é a mesma coisa. O nada não é ausência. O nada, nesse contexto, é o espaço onde tudo pode nascer, como o útero da criação, como o silêncio que precede a música. Então, o que nos impede de viver com essa clareza? O medo. Mas veja, o medo não é o inimigo. Ele é apenas um sinal. Ele mostra onde estamos apegados, onde estamos tentando nos manter intactos. E quando olhamos para o medo com olhos honestos, percebemos que não há nada a ser protegido, porque nada é nosso. Nem o corpo, nem a mente, nem o tempo. E essa percepção, que pode parecer assustadora, é libertadora ao extremo. Porque quando não há mais nada a proteger, não há mais nada a temer, olhe para a natureza. As folhas caem no outono, não porque a árvore desistiu, mas porque é necessário. O rio não se revolta por precisar mudar de curso. A borboleta não resiste à morte da lagarta. E o universo inteiro segue esse ritmo de nascimento e dissolução com uma harmonia tão precisa
que inspirou desde Lao Tse até Carl Sagan. Nós, por outro lado, criamos histórias para fugir disso, mas toda tentativa de fuga nos isola da essência. É por isso que esse ensinamento de morrer antes de morrer é tão profundo. Ele não pede que você abandone a vida. Pelo contrário, ele pede que você abandone o medo da morte para que possa, pela primeira vez, viver de verdade. Viver sem máscaras, sem personagem, sem a necessidade de parecer. Viver como um ser humano, real, vulnerável, mutável, desperto. E quando você começa a viver assim, descobre que o amor verdadeiro não nasce da posse, mas da entrega. Que a sabedoria não nasce da certeza, mas da dúvida. E que a paz não é ausência de conflito, mas presença de consciência. E que morrer, no fundo, é apenas um outro nome para renascer. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. Talvez uma parte que você esqueceu, mas que nunca deixou de estar aí, quieta, esperando ser lembrada. Por isso, se essa mensagem tocou algo em você, me conta. Como você tem lidado com a ideia de fim? O que você tem segurado com medo de perder? Eu adoraria ouvir a sua experiência, a sua história, porque esse espaço não é feito só de palavras. Ele é feito de encontros. E se você ainda não se inscreveu, esse é um bom momento. Não porque eu precise disso, mas porque talvez você precise desse tipo de lembrança com mais frequência. Lembranças que te reconectam com o que importa, que te tiram da superfície e te mergulham no essencial. Se quiser, deixe seu comentário dizendo o que te tocou nesse vídeo ou como você entende o morrer antes de morrer. Assim a gente continua essa conversa, que no fundo é uma prática coletiva de despertar. Há uma revelação que acontece silenciosamente quando deixamos de lutar contra o inevitável. Não é uma conclusão lógica, nem uma compreensão intelectual. É uma clareza que chega como uma brisa que atravessa o ser. E nessa brisa você percebe que a vida não está do lado da permanência, mas da transformação. A vida não é o que resiste ao tempo, mas aquilo que dança com ele. E nessa dança, o eu que sempre tentou controlar tudo finalmente se curva. E não é uma derrota, é um renascimento. Quando você morre para o personagem que construiu, aquele que vive de aparências, que precisa ter razão, que precisa ser reconhecido, nasce o que sempre esteve ali, mas que estava coberto de máscaras. Esse renascimento é um retorno ao centro, e esse centro não é fixo. Ele pulsa, ele respira, ele está sempre novo. O físico David Bohm, colaborador de Einstein e um dos pensadores mais ousados do século XX, dizia que a realidade é um todo, indivíduo em fluxo, um campo contínuo de movimento e transformação, onde tudo está interligado. E esse campo não está fora de nós. Ele é o que somos. O que chamamos de eu é uma pequena onda surgindo nesse vasto oceano de consciência. E quanto mais resistimos ao movimento, mais sofremos. Mas quando aceitamos fluir, encontramos a leveza. A sabedoria, nesse contexto, não está em saber mais, mas em soltar mais. É curioso como a vida inteira nos ensinam a conquistar, a acumular, a construir uma identidade sólida. Mas quase ninguém nos ensina a desapegar, a morrer simbolicamente para os ciclos que já se encerraram. E é por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo quando tem tudo. Porque o sentido não está no acúmulo, mas na capacidade de abrir mão. Quando aprendemos a soltar, ideias, pessoas, memórias, papéis, não estamos abandonando, estamos confiando. Confiando que há uma inteligência mais profunda guiando esse fluxo, algo que está além do controle mental. E esse algo que muitos chamam de Deus, outros de vazio, outros de fonte, é o mesmo que pulsa em cada célula, em cada estrela, em cada silêncio. Nesse ponto, a morte deixa de ser inimiga e se torna mestra, porque é ela quem nos lembra do que é essencial. É ela quem quebra as ilusões de imortalidade do ego. É ela quem nos mostra que o tempo é um presente que não pode ser desperdiçado, e quando a aceitamos, não como fim, mas como parte do ciclo, ela nos liberta. Porque ao aceitar que vamos desaparecer, nos tornamos disponíveis para verdadeiramente aparecer, aqui e agora inteiros, presentes. E nesse estado de presença, a vida se torna outra coisa.
Não é mais uma sequência de obrigações e conquistas. É um milagre contínuo, uma chance constante de sentir, de amar, de se conectar. É como se cada instante dissesse: aqui está tudo. Você está pronto? E se você estiver, a resposta vem sem palavras. Vem em forma de lágrima silenciosa, de sorriso inesperado, de quietude que abraça. A grande ironia é que quanto mais você se dissolve, mais você se reconhece. Quanto mais você solta o controle, mais você percebe que nunca esteve no comando. E isso, longe de ser assustador, é libertador. Porque significa que você pode descansar, que você pode parar de correr, que você pode finalmente habitar o que você é. E, quando habita isso, percebe que não há separação entre dentro e fora, que a sua respiração é a respiração da terra, que seus pensamentos surgem no mesmo campo onde surgem os ventos e as marés, que a sua dor, por mais íntima que pareça, é um reflexo de uma dor maior, e que sua cura toca mais do que apenas você. Você vê que tudo é um, e que morrer, antes de morrer, é na verdade despertar para essa unidade. E isso muda tudo. Muda a forma como você olha para seus medos, para seus desejos, para seus planos. Muda a forma como você lida com o outro. Porque quando você entende que o outro é apenas uma outra face de você mesmo, o julgamento perde força. A competição perde sentido. A pressa se desfaz. E no lugar de tudo isso nasce uma espécie de reverência. Você começa a andar pela vida com um respeito silencioso por tudo. Pelo tempo, pelas pessoas, pelas árvores, pela própria existência. E esse respeito é o que, em última instância, chamamos de amor. Um amor que não precisa possuir, que não precisa controlar. Um amor que apenas é. Se você sentiu isso de alguma forma nesse vídeo, então você já começou esse processo. Já começou a morrer simbolicamente para o que não é mais necessário. Já começou a nascer para o que sempre foi real. E isso é um passo que ninguém pode dar por você, mas que, ao mesmo tempo, transforma todo o coletivo quando alguém o dá. Então me diga, o que dentro de você está pronto para morrer? Qual história, qual identidade, qual medo você já sente que pode deixar ir? Se quiser, compartilhe aqui, nos comentários. Essa é uma roda de partilha, e talvez sua vivência ajude outra pessoa a soltar também. Há um silêncio que permanece mesmo depois que todas as palavras cessam. Esse silêncio não é vazio, não é ausência. Ele é presença total, como se tudo o que existe estivesse guardado ali dentro, quieto, mas pulsando. Quando alguém morre para as ilusões do ego, é nesse silêncio que desperta. E não desperta como personagem, nem como alguém que venceu ou perdeu, mas como a própria consciência que vê, que sente, que é. Morre a máscara, nasce o espelho. Morre o esforço de parecer, nasce a leveza de ser. E nesse ponto, você já não caminha pela vida com a urgência de provar nada a ninguém. Você não precisa mais de aplausos, não teme mais os julgamentos. O que antes movia você, aprovação, sucesso, controle, perde a força. E aquilo que você sempre buscou fora, você reconhece que já estava dentro. A paz não era uma conquista, era uma lembrança. A morte simbólica, essa que acontece ainda em vida, é a travessia mais sagrada que alguém pode fazer. E ela nunca vem de um só golpe, ela vem em camadas. Vem quando você solta uma raiva antiga, quando perdoa o que parecia imperdoável, quando abandona o desejo de ter razão, quando para de resistir à dor e permite que ela te atravesse sem precisar se justificar. Vem quando você entende que toda perda é, no fundo, um convite ao retorno. E esse retorno é para dentro, mas não para um dentro isolado, pequeno, egoísta. É para o centro silencioso da existência, o ponto onde tudo nasce e tudo retorna. E quando você toca esse centro, ainda que por um instante, percebe que não há nada a temer, que não existe o que proteger, que morrer é só mais uma forma de voltar. A física moderna tem nos mostrado o que os sábios já sabiam há milênios. Tudo é energia, vibração, campos interconectados. O físico Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica,
Disse certa vez que os átomos não são coisas, são tendências. Ou seja, aquilo que chamamos de matéria é apenas um padrão de possibilidade vibrando no tempo. E o que somos nós, se não essa dança de possibilidades? Nascemos e morremos em cada instante, e mesmo assim, seguimos sendo. E quando alguém realmente compreende isso, a morte literal perde seu peso. Não que deixemos de sentir medo, mas o medo já não nos paralisa. Ele se torna parte da dança. Ele passa por nós como o vento que agita as folhas, mas não arranca a raiz. A raiz está firme no centro do ser. E essa firmeza não é rigidez, é confiança, é presença. Viver como quem já morreu é viver livre. É caminhar leve, não porque não haja dor, mas porque a dor não define mais quem você é. É agir com verdade, não por necessidade de reconhecimento, mas porque você já se reconheceu. E é amar sem apego, porque já compreendeu que o amor verdadeiro nunca foi posse, sempre foi entrega. E então você olha para o mundo com olhos que já não buscam, mas que agradecem. Tudo se torna sagrado. O que nasce e o que morre, o que vem e o que vai. Até mesmo o fim de um ciclo, antes tão temido, é celebrado como uma etapa natural da jornada. Você se torna íntimo do efêmero. Você deixa de querer que as coisas durem para sempre e aprende a saboreá-las enquanto estão. Essa é talvez a maior sabedoria que podemos tocar em vida. A sabedoria da impermanência. A sabedoria de ver beleza até naquilo que se desfaz. A sabedoria de saber que tudo passa e que é exatamente isso que faz tudo valer a pena, porque o que passa nos ensina a viver com mais presença. E viver com presença é viver com o coração aberto. É aceitar que, mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que virá, você escolhe de estar aqui, inteiro. E agora, talvez seja esse o momento de lembrar algo simples, mas poderoso. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber o próximo passo. Basta estar disposto a morrer para o que não é mais você. E ao fazer isso, você renasce, com mais leveza, com mais verdade, com mais amor. Se essa mensagem tocou algo em você, se algo dentro sentiu que é hora de deixar morrer o que já não serve, então você já começou o processo. E se você chegou até aqui, saiba, você não está só. Estamos juntos nessa travessia. E essa travessia é o que nos une. Se quiser, inscreva-se neste canal. Mas não porque alguém pediu. Faça isso se essa conversa fez sentido para você. Se em algum momento sentiu que aqui havia um espaço seguro para refletir, para respirar, mais fundo, para se lembrar de quem você é. A sua presença aqui transforma este espaço. E sua partilha também. Conte para nós nos comentários em que parte da sua vida você sente que precisa morrer antes de morrer. Qual apego? Qual crença? Qual medo está pedindo passagem? Queremos ouvir sua história. Queremos que esse canal seja uma comunidade de almas despertas, que sabem que não estão aqui por acaso. Se você puder, compartilhe. Se você quiser, leia o que os outros também escreveram. A conexão verdadeira começa quando ousamos ser vulneráveis. E se esse vídeo te trouxe alguma clareza, alguma paz, compartilhe com alguém que possa se beneficiar. Não como uma obrigação, mas como um gesto de carinho. Às vezes, uma única frase é suficiente para iluminar uma escuridão antiga. E se você puder ser esse farol para alguém, seja. Por fim, que possamos lembrar: a morte não é o fim, é o portal. E aquele que atravessa esse portal em vida vive de forma que jamais poderá ser destruído, porque descobriu o que é eterno dentro do que é breve. Obrigado por caminhar até aqui.